Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fazendo Direito com Júlio Ventura. E o vídeo de hoje será sobre ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Então, a ação penal pública condicionada à requisição, ela sempre vai vir expressa em lei. Então, quando determinado crime ele for de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, o legislador vai dizer. Como exemplo, nós temos aí, coloquei para vocês, o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, né? Em que os crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe do governo estrangeiro estão condicionados à requisição do Ministro da Justiça. Então, temos aí essa previsão legal da requisição do Ministro da Justiça, tá? Agora, uma observação. Essa requisição do Ministro da Justiça, ela é uma condição de procedibilidade, assim como a representação do ofendido, que a gente viu no vídeo anterior. Então, o Ministério Público, ele não pode proceder, ele não pode oferecer a denúncia, já que a ação é pública, então o titular da ação é o Ministério Público, então ele não pode iniciar a persecução penal sem antes o Ministro da Justiça ter realizado essa requisição. Então, condição de procedibilidade. Então, seguindo aí na sua tela, temos uma questão aí referente ao prazo para essa requisição. Existe um prazo para que o Ministro da Justiça ele realize essa requisição no caso de um crime contra a honra do presidente ou de algum chefe do governo estrangeiro? Na verdade, não. Esse prazo ele é indeterminado. Esse é o entendimento majoritário, que esse prazo ele é indeterminado. Não existe esse prazo decadencial. Porém, além do prazo ser indeterminado, ele não pode realizar essa requisição se, por exemplo, o crime prescrever. Então, esse prazo para que o Ministro da Justiça ele possa estar realizando essa requisição, ele é indeterminado, contanto que o prazo prescricional daquele crime não tenha se atingido. Então, o prazo propriamente dito da requisição ele não existe, é indeterminado, mas acaba que ele termina se embarreirando no prazo prescricional que é previsto para aquele crime, não é, que foi cometido aí contra a honra do presidente ou de um chefe de governo estrangeiro. O Ministro da Justiça ele pode se retratar, né? A gente já viu essa questão da retratação no vídeo que a gente falou sobre ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vou deixar a descrição aqui vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente viu que há essa possibilidade da retratação. Porém, nesse tipo de crime, em que a ação penal pública é condicionada à requisição do Ministro da Justiça, existe uma discussão doutrinária, não é? Então, existem aí dois entendimentos, duas correntes. O primeiro é que sim, é que o Ministro da Justiça ele pode se retratar da sua requisição, não é? Justamente por se fazer uma analogia à questão da representação, já que na representação existe essa possibilidade de se retratar. Por analogia, essa corrente entende que o Ministro da Justiça também pode se retratar da sua requisição já feita. Não é? E existe uma segunda corrente que defende justamente a posição contrária, que por falta de previsão legal, por falta de previsão expressa no artigo 25 do Código de Processo Penal, que é justamente o artigo que possibilita a retratação da representação, ele não fala nada da requisição. Ele só trata da representação. Ele possibilita somente a retratação nos casos de representação. Já quando se trata da requisição do Ministro da Justiça, o legislador ele cala. Então, existem essas duas posições e discussões doutrinárias. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários. E lembrando que continuaremos com essa série sobre ação penal. Acompanhe.